Essa é uma aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos. Conteúdo: treinamento e desenvolvimento. Então, com essa aula, a gente finaliza esse conteúdo sobre treinamento e desenvolvimento. Então, nós já vimos nos materiais anteriores que o treinamento é um processo de aprendizagem. Então, é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se tornar cada vez mais valiosas. Treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas de que necessitam para desempenhar os seus cargos. Então, é o processo de aprendizagem no sentido de desenvolver competências para que o funcionário consiga exercer as funções do cargo para o qual ele foi contratado. Treinamento é um processo composto por 4 etapas, das quais a gente já viu 2 dessas etapas, que foi o levantamento das necessidades, que é o diagnóstico, e a programação do treinamento, que é o desenho. Então, terceira etapa é a implementação, que é a execução do programa de treinamento, e a 4ª etapa é a avaliação dos resultados, em que a gente verifica se os objetivos do treinamento foram alcançados. Levantamento das necessidades. Levantamento das necessidades ou carências de treinamento a serem atendidas e satisfeitas. Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. Esse levantamento ele pode ser feito em 5 níveis de análise, como a gente já viu no material lá em PDF. Então, pode ser análise organizacional, análise das competências organizacionais requeridas, análise dos recursos humanos, análise da estrutura de cargos e análise do treinamento. Então, de acordo com um desses critérios, eu vou fazer o diagnóstico do que a empresa necessita em relação a treinamento dos seus funcionários. Então, são 5 níveis que eu posso utilizar para fazer esse levantamento de necessidades, para fazer esse diagnóstico. Programação do treinamento. É a elaboração do projeto ou programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas. Essa programação, esse desenho, ele vai responder questões como quem treinar, como treinar, em que treinar e quando treinar. Então, são 4 perguntas básicas que a gente tem que responder para elaborar esse desenho de treinamento. Ou seja, eu tenho que definir o público-alvo, quem treinar, quem é que eu pretendo direcionar esse treinamento, como que eu vou treinar, ou seja, quais recursos eu vou utilizar para fazer esse treinamento, em que treinar, qual o conteúdo, qual a necessidade que eu quero atingir e quando treinar, que será a definição do tempo em que será necessário realizar esse treinamento. Então, geralmente a gente vai fazer no momento que o funcionário entra na empresa. É o treinamento inicial. A implementação, que é a execução e a condução do programa de treinamento. Então, é simplesmente executar o que foi planejado, o que foi programado na etapa de desenho, na etapa de programação. Então, como a gente pode ver, se assemelha às funções da administração, né? As funções básicas em todo processo administrativo. Primeiro devemos planejar e assim elaborar um diagnóstico, programar esse treinamento e executar o que foi programado, o que foi projetado. E finalizando a etapa, nós temos que avaliar os resultados. É preciso saber se o programa de treinamento atingiu o seu objetivo. Então aqui nós vamos responder em termos desses 5 aspectos.
Qual o valor investido no programa de treinamento? Como o programa atendeu às expectativas? O programa atendeu às necessidades dos participantes? Como o programa se ajustou aos novos desafios oferecidos? E quais foram os resultados do programa? Então, com essas 5 perguntas, eu posso fazer uma avaliação dos resultados do meu treinamento, se eles atingiram os objetivos que eu queria, né? Então, o que seria o desenvolvimento de pessoas, né? A gente falou treinamento, desenvolvimento, eles estão dentro do processo de desenvolver pessoas. Só que nós temos uma diferença entre treinar e desenvolver pessoas. O desenvolvimento ele visa o crescimento profissional de cada membro, tratando-se de uma preparação para o futuro de cada um, cuidando da carreira das pessoas. Então, o treinamento ele é voltado para as tarefas atuais do funcionário. Ele é focado no presente. Enquanto que o desenvolvimento ele se preocupa com habilidades e capacidades que serão exigidas futuramente. Então, ele é focado no futuro. Então, treinamento, eu me preocupo com a tarefa atual que o funcionário desempenha. E desenvolvimento, eu vou me preocupar futuramente com a ascensão desse funcionário, com o desenvolvimento dele dentro da empresa. Então aqui ele vai ser capacitado, treinado para desenvolver competências que futuramente minha organização vai exigir. Então treinamento focado no presente, nas tarefas atuais, e desenvolvimento foco no futuro, o que será exigido futuramente do empregado, do funcionário. Porém, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento eles são processos de aprendizagem. Então, o que diferencia aqui é a questão temporal, né? Em que tempo vai se dar cada processo desse. Então, treinamento, geralmente a gente desenvolve um treinamento quando o funcionário entra na empresa, para desenvolver as competências que são necessárias para ele executar o cargo. E o processo de desenvolvimento trata da adequação, do desenvolvimento de habilidades para que ele possa crescer dentro da empresa.